E se você carregasse a culpa de um crime que não cometeu? E você, que sempre pautou sua vida em fazer a coisa certa, descobriu de uma hora para outra que na verdade o errado era a melhor opção. Muitas pessoas se arrependem ao longo da vida de terem sido boazinhas demais, de terem ajudado quem não deveria, confiado nas pessoas erradas. Mas como você responderia se, por sua culpa, um monstro surgisse na Terra? Monster é a mais nova adição ao catálogo da Netflix, mas não se engane, é um anime bem antigo, exibido entre 2004 e 2005. Uma das poucas adaptações das obras do genial Naoki Urasawa. Nesse vídeo, eu vou te dizer o porquê você, mesmo que não seja chegado a animes de maneira geral, deve assistir Monster. Eu não irei dar spoilers da trama, isso com certeza vai prejudicar a experiência. Na verdade, a própria sinopse do anime já acaba revelando mais do que eu gostaria. Monster é um tipo de história que você tem que ir assistir cru, sem saber nada. Talvez essa seja a melhor opção. Por isso, eu vou até sim falar a sinopse aqui, lá no final do vídeo, mas antes, sem nenhum dado sobre a história, por que você deve assistir a Monster? Monster é um anime classificado do estilo seinen, ou seja, o mangá foi escrito tendo como público base leitores entre 18 a 40 anos de idade. É diferente dos mais tradicionais shounens para adolescentes, como Naruto, One Piece, que são obras que tratam sim de temas adultos eventualmente, não dá para classificar a escravidão dos homens-peixe em One Piece como algo leve para crianças, mas Monster é pautado na realidade. Ele evita mundos fantásticos, poderes. Ele segue um formato que se assemelha às séries televisivas do Ocidente. Eu não vejo muitas diferenças entre a sensação de assistir a Monster ou a um episódio de True Detective. Ou seja, mesmo que você não goste dos exageros, do humor, do estilo gráfico que animes costumam ter, Monster está bem longe disso. Ele tem um traço bem realista e o que nos leva ao segundo ponto, ele é culturalmente e historicamente relevante. A trama de Monster se passa no final do século XX, no nosso mundo mesmo, e ele viaja pela cultura de vários países, como a Alemanha, a República Tcheca, traz informações relevantes sobre a França, Japão, tudo no contexto da Guerra Fria, ainda mostrando os impactos da Segunda Guerra Mundial no mundo. É uma história que literalmente leva a história, essa aqui com H maiúsculo, a sério. Eu assisti Monster quando ainda estava no ensino fundamental, mais ou menos, e o anime me ajudou a entender muito melhor várias das aulas de história e de geografia. Ele trata de temas como a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, as sequelas do nazifascismo na Europa, e tudo isso é o plano de fundo de uma trama tão interessante quanto esses próprios eventos históricos. O terceiro ponto, como eu falei, é uma das poucas adaptações do mestre Urasawa, um dos maiores mangakás vivos. Ele é responsável por obras aclamadíssimas como 20th Century Boys, Pluto e Billy Bat. O estado de São Paulo recebeu, inclusive, em 2019, na Casa do Japão, uma exposição inteira focada só no artista. Ele é um dos maiores gênios no que se trata de escrever ficção científica e thrillers em mangás. Só para dar um exemplo, outro grande nome, o Guillermo del Toro, que vocês devem conhecer por Labirinto do Fauno e mais recentemente pelo Pinóquio, e que é um grande colaborador de outro astro japonês, o Hideo Kojima. O Guilherme gosta tanto de Monster que tentou por muitos anos fazer uma adaptação televisiva para a HBO da trama. O último ponto, sem entrar ainda na sinopse, é que Monster é repleto de personagens complexos e cativantes. Até aqueles que parecem mais fúteis e descartáveis passam por algum tipo de transformação ao longo da obra. O principal destaque, no entanto, vai para o grande antagonista, a força que move a trama de Monster. O vilão do anime, ele age nas sombras, ele é calmo, é paciente e não tem um pingo algum de humanidade. Você pode até se frustrar, assim como o protagonista que passa longos períodos procurando o vilão e não o encontrando. Você também quer achá-lo. Monster é um anime que é meio lento. Ele passa vários episódios amarrando a trama, então por muitas das vezes a gente passa pelas consequências das ações do vilão e não um conflito direto com ele. Então sim, demora para você presenciar toda a malícia do antagonista, mas até lá você vai conhecer outros coadjuvantes igualmente complexos e vai construindo, junto com o protagonista, o ódio e o senso de justiça que une todos os personagens e a trama como um todo. E claro, o anime tem uma arte fenomenal, uma trilha muito melancólica,
o mangá foi tão bem recebido que passou por reencarnações aqui no Brasil mesmo. A Panini fez até uma edição de capa dura muito bonita. Bom, e sobre o que é Monster? Qual é a sua premissa? Sem spoilers, apenas a sinopse. Na história de Monster, nós vamos acompanhar o ético Dr. Tema, um neurocirurgião japonês, um dos prodígios da medicina. Tema está no auge da sua carreira. Trabalhando em um dos mais conceituados hospitais da Alemanha, ele tem ótimas relações com o doutor do hospital, inclusive irá se casar com a filha dele. Todos admiram e veem um futuro brilhante para o Dr. Tema. Porém, nem tudo são flores. Um hospital, querendo ou não, é um negócio, e negócios visam lucro. Tema, aos poucos, vai descobrindo decisões controversas que a diretoria faz, que protegem mais o status e o dinheiro do hospital do que a vida dos pacientes. E o ápice dessa situação é quando um casal de gêmeos, crianças, chega gravemente ferido na emergência do hospital, precisando de uma cirurgia. O garotinho está à beira da morte. Se ele não fizer a cirurgia, ele irá morrer. Tudo está certo para começar a operação de risco. O Dr. Tema vai comandar a cirurgia quando um proeminente político, um prefeito, também chega ao hospital, após os gêmeos, de helicóptero com todo o aparato financeiro necessário. O diretor do hospital exige que o Tema dê atenção ao político. Afinal, ele vai ajudar no financiamento do lugar, ele que vai garantir a receita do ano que vem. Mas Tema sabe que se deixar a cirurgia do garoto depois, a criança irá morrer. Esse dilema ético tem consequências absurdas a partir daí. Tema toma uma decisão e sua vida vira de cabeça para baixo nesse momento. Assassinatos começam a acontecer no hospital e após uma série de acontecimentos, Dr. Tema precisará passar o resto da sua vida tentando corrigir o erro que cometeu naquela noite no hospital. O dia que ele salvou, sem querer, o futuro anticristo. Monster é uma história de traições, investigações, fugas, suspense, uma tragédia e um complô político. E nos 74 episódios, nós vamos nos aprofundar mais e mais nesse emaranhado histórico. Assista a Monster e tire suas próprias conclusões. Espero que tenha gostado do vídeo, um forte abraço e até mais!